Salve pessoal, Ricardo Tomasi falando. Nesse vídeo nós vamos falar sobre síntese sonora e sintetizadores. E nada melhor para começar esse assunto do que um clássico como o Moog Modular da Arturia. O Moog Modular é um sintetizador de hardware clássico e ele tem essa versão, emulada para VST, feita pela Arturia. Em termos gerais, é um sintetizador que não tem nada diferente dos outros VSTs, que existem aí para síntese sonora no mercado hoje. Basicamente, o sintetizador ele compõe 5 eixos, estruturais, que são material, no que se refere ao som que vai ser trabalhado, o material sonoro, ou seja, o que envolve a parte de osciladores e geradores de som, o wavetable, que é o mecanismo que a gente consegue gerenciar samples, e amostras de áudio, usados como geradores, como material primário. E também a parte de wave shaping, que é onde você consegue transformar, alterar um pouco o envelope espectral desse e o conteúdo também espectral desse material básico. O segundo eixo são os filtros, os filtros digitais, que são um dos fatores que mais pesam para a consistência, para o timbre do som que está sendo desenvolvido. O terceiro eixo é a parte de modulações, que eu gosto muito de pensar como articulações, onde basicamente a gente tem dois caras ali chamado envelope e LFO. O quarto eixo, que é a estrutura de amplificadores, e os saturadores também. E um quinto eixo, que são as linhas de delay, que a gente conhece como os efeitos, como chorus, phaser, o próprio delay, eco, reverb, etc. Então esses cinco eixos, estruturais, cinco módulos, por assim dizer, ou sistemas, fazem parte de praticamente todos os VSTs desenvolvidos para síntese sonora hoje. Qualquer um que você pegar, ele vai ter funções respectivas para cada uma desses eixos. O Moog Modular da Arturia não é diferente, mesmo ele tendo essa cara super retrô, assim, vintage, e as cordinhas também, que às vezes assustam um pouco. Mas ele tem as mesmas funções do que vários outros. Tá, então por que começar com ele? E, aliás, o porquê que ele é um dos favoritos de muita gente, inclusive o meu também. Nisso, eu quero falar, e eu elegi alguns pontos para a gente abordar sobre isso, sobre o porquê que ele se destaca em meio a diversos outros VSTs, e sendo que todos eles têm praticamente as mesmas coisas. Bom, eu abri aqui o manual do modular para poder mostrar para vocês o primeiro ponto, que ele já sai na frente de muitos, mas muitos mesmos, assim, que é a tecnologia que a Arturia desenvolveu de emulação analógica. A primeira parte dessa tecnologia foi a construção de um algoritmo que possibilitasse que os osciladores, ou seja, quem vai estar criando o material sonoro que vai estar sendo desenvolvido, que vai estar sendo trabalhado dentro do sintetizador, são geradores que eles são livres de aliasing. O que é esse termo aqui? Na verdade, isso daqui é uma série de erros durante o processo de digitalização que por um lado, eles acabam, sim, agregando ruídos, ao som digitalizado, mas, por outro lado, do ponto de vista mais musical,
é o que cria um timbre super digital, assim, né? Quando a gente coloca um som analógico e um digital lado a lado, muito esses erros aqui, esse ruído gerado digitalmente, ele contribui para esse timbre, para essa percepção do som digital. E o que eles conseguiram fazer aqui foi justamente eliminar esses erros, né? Então, você tem a geração de uma forma de onda, de todas as formas de ondas possíveis dentro do sintetizador do Moog, sem criar esses erros de digitalização. Tá? Ah, os outros VSTs não fazem isso? Claro que fazem também, mas eles fazem de uma outra forma, né? Por exemplo, você já deve ter visto o oversampling, né? Isso é uma maneira de você jogar essa frequência, né, que começaria a ter esses erros, né, chama de frequência de Nyquist, você joga lá para cima e então você distancia e você consegue ter uma qualidade melhor. Outra maneira de fazer é o que está sendo muito feito por vários, né, hoje em dia, que é o uso de wavetables. Então você já grava uma determinada amostra de som numa qualidade super alta e aí você não vai ter esse tipo de erros. Mas o som não é o mesmo, tá? Do que está sendo gerado em tempo real. Né? Não quer dizer que ele é pior nem melhor, ele só não é o mesmo. Né? Existem características muito diferentes de timbre quando você tem um oscilador gerando uma onda periodicamente ali em tempo real e outro oscilador baseado em wavetable, que é uma amostra de sample, etc. Mas isso a gente fala depois. A segunda questão sobre esses osciladores que eles desenvolveram é a capacidade, né, a fidelidade com a onda do Moog modular original, de hardware. Né? E eles mostram aqui nesse gráfico essa característica. Né? O Moog original, né, o analógico, ele possui, percebe que a onda, no caso aqui é a dente de serra, ela não é linear, né, totalmente linear, ela é ligeiramente curvada. Né? E ela possui esse ruído, né, na geração do primeiro impulso aqui. Na sequência, eles colocam, então, aqui o gráfico de outros VSTs que emulam sintetizadores analógicos tipo Moog. Né? Percebe que a dente de serra deles é 100% linear. Né? E ele ainda tem esse ruído aqui. Enquanto a desse modular feito pela Arturia, você tem a dente de serra ligeiramente curvada, praticamente como a versão analógica. Né? Então, essa curva é muito próxima e isso aqui com certeza agrega no timbre, na proximidade do timbre. Tá? É claro que a gente pode perceber que esse ruído inicial da versão digital é menor do que o da versão analógica, né? O que também contribui para o timbre. É interessante se a gente der um zoom aqui nesse gráfico, tá? Desconsiderando aqui os bits, né? que aí é uma questão de resolução da imagem também, mas a gente pode perceber que o que é gerado pelo sintetizador analógico, aqui. O que é gerado pelo sintetizador analógico, ele é um ruído contínuo, porque ele é um impulso, a partir desse impulso que foi gerada a onda. Então percebe que ele tem uma continuidade aqui, né, para até começar o decaimento. Enquanto que na versão dos outros VSTs, esse impulso não é algo contínuo, né, esse ruído gerado. Pelo contrário, você percebe que ele existe uma série de modulações aqui, né? Justamente porque ele é feito a partir de outros tipos de osciladores. Enquanto que nessa emulação feita pela Arturia, você tem também um impulso um pouquinho menor, então isso realmente ele dá uma diferença no timbre ali, um detalhe, mas ele ainda é contínuo, percebe que ele não tem
essas modulações aqui, né? Esses ruídos tão grotescos assim, ele é algo mais uniforme e obviamente mais próximo do timbre do Moog analógico. Tá? O terceiro item, que é substancialmente importante e diferencia o sintetizador, o Moog dos outros VSTs, são os filtros, né? Porque o filtro, no caso do Moog, é o coração do sintetizador, né? Todo timbre de Moog vem dessa filtragem, essa peculiaridade que eles construíram os filtros. Tá? No caso que eles mostram um gráfico que é bem interessante, né? de um low pass, onde você tem um low pass usado geralmente, né? Usado em outros VSTs. Então, você tem aqui a linha pontilhada, a curva de corte do low pass do analógico, né? E depois a curva de corte do que foi desenvolvido. Então você percebe que eles só vão se desviar aqui depois que você já passou cerca de 30 dB mais ou menos de corte. Então assim, é muito próximo mesmo, né? E a outra questão que a gente chama atenção é a precisão no corte, né? Enquanto você tem aqui uma faixa de transição, né, no filtro dos outros, você tem uma faixa de transição muito maior, que não é nem mal nem ruim, mas em termos de timbre soa totalmente diferente. No Moog você tem uma faixa de transição bem menor, muito mais precisa, tá? Isso aqui um pouco é o que causa aquela quantidade enorme de ressonâncias que tem dentro do Moog também, né? Que em termos de timbre é ótimo, porque a gente consegue ter aqueles timbres encorpados, mas na parte da mixagem a gente acaba tendo que fazer alguns cortes extras lá para poder fazer ele encaixar de verdade ali. E o quarto elemento, que é um grande diferencial então dessa emulação analógica feita pelo Arturia, é a construção, né, a gente chama de transferência de função, mas que é o clipe, né, os limites, né, da onda digital e analógica. Então eles chegaram nesse algoritmo aqui, mas isso daqui realmente tem em todos, foi quase que superficial eles ter colocado isso no manual. Tá? Mas uma característica do sinal analógico é justamente essa curva, né? Ele tem o sinal mais curvado nas extremidades, enquanto o digital ele é mais linear, porque o digital são números, né? E você fazer uma curva perfeita em números é algo que custa muito processamento. E eles desenvolveram aqui então esse algoritmo que ele deforma a onda, ele faz a gente chama de wave shaping, até chegar, né, nessa curvatura. E tudo isso sem um custo de processamento muito grande, o que é ótimo, né? A gente tem então agora a questão da interface, né, e do funcionamento mesmo, né? Por que o modular é assim, né? Por que às vezes ele parece assustador, mas por que ele é tão peculiar também? E que vale a pena a gente gastar um tempo aqui estudando ele. Bom, primeiramente, né, nós temos toda a conexão feita dentro desse sintetizador é feita por esses patch cords, né? São essas cordinhas. Que isso daqui também, obviamente, é uma menção à versão do hardware, mas ele, ao mesmo tempo, né, apesar de que às vezes, quando fica muita cordinha, ele acaba ficando meio ruim de mexer, mas é uma maneira de você criar um mapa, né, de todos os endereçamentos que estão acontecendo ali dentro, e isso visualmente é muito bom, tá? Eu, pessoalmente, eu prefiro conseguir enxergar os caminhos que o sinal está percorrendo através desses patch cords do que para uma tabela de endereçamento, né, uma matrix, né, de números e mandados e etc. Mas isso também é uma questão pessoal.
Eu vou abrir aqui um template em branco, tá? Pra gente começar a testar esse cara aqui. Bom, a primeira parte desse sintetizador é um teclado comum com os principais controles. Isso aqui é feito para você poder, depois que você já criou o teu som, você ter os principais parâmetros ali para poder manipular. A gente não vai falar disso aqui agora. Então você tem o que seria a parte traseira, né, do hardware, onde você pode trabalhar as bandadas de velocity, ataque e modulação, enfim, outras mandadas aqui também que não convém falar agora. Então você tem o conjunto de osciladores, né, que eram os caras que a gente estava falando até agora. Né? Para cada 3 grupos de osciladores você tem um driver. O que é esse driver? Ele é um conjunto de utilidades, por assim dizer. Né? Ele é um amplificador, ele tem a variação de pulso, ele tem algumas modulações, ele é o que liga no sequencer e etc. Na parte de baixo você tem um conjunto de amplificadores, né? Um LFO master, que é um oscilador de frequências baixas, que serve para modulações, né? E 2 envelopes master também, junto com 2 amplificadores master. Né? Esses 2 envelopes, 2 canais master aqui, eles servem tanto para você criar sons com uma imagem estéreo interessante, né? Com uma variação dentro do estéreo, né? Dos 2 canais, quanto você criar uns sons um pouco mais complexos, né? Onde você pode ter uma modulação entre 2 sinais completamente diferentes. Né? Enfim, a versatilidade é bem grande. Na parte de cima você tem os filtros, envelopes e outros moduladores. Né? Aqui você tem alguns tipos de filtros. Né? Você tem também esse body shifter, que é algo um pouco parecido com a modulação de anel, né? Mas ele tem algumas diferenças ali que a gente vai ver depois. Um módulo de formantes, ou seja, só é um banco de filtros, né? Que já tem inclusive alguns presets aqui de vogais, A, E, U, etc. Né? E um outro LFO, caso esse LFO não seja não seja suficiente, você tem um segundo LFO. E já nesses módulos menores aqui, você tem, além de 6 envelopes possíveis, você tem um módulo de modulação por anel, o de ruído que já estava aberto ali do lado. Né? O de ruído você tem um ruído branco e o ruído rosa, com um low pass e um high pass, você pode escolher. 2 módulos de sample and hold, né, que serve para a gente fazer um tipo de modulação bem específica. E só. E na parte de cima, você tem então o sequenciador, né, com 3 canais de sequenciadores e uma série de possibilidades de combinações. Tá, ok? Um banco fixo de filtros, né, que aqui ele pode funcionar, a gente pode pensar nele como se fosse uma espécie de equalizador. Né? Claro que o equalizador a gente não precisa trabalhar ele como a gente trabalha o equalizador paramétrico na mixagem. A gente trabalha ele mais no sentido de modelagem espectral mesmo. Né? O módulo de delay e o módulo de chorus, né? Com 3 opções aqui de chorus. Tanto o banco de filtros como o delay e o chorus, eles possuem mandados independentes para cada canal master. Tá? Ou seja, um desses canais pode ter um timbre totalmente processado por esses modos, enquanto o outro é um timbre mais puro, por exemplo. Enfim, a versatilidade é bem grande. Interessante do modular, né, e essa é uma característica mesmo do modular, é por isso que ele chama modular, é porque ele é composto por módulos. Né? Todos esses módulos aqui, você pode ordenar eles da maneira que você quiser. Tá, ok? Então, ele, além da versatilidade normal da síntese sonora, né, ou melhor, natural da síntese sonora, que é de você esculpir o timbre e conseguir diversos timbres diferentes com o mesmo instrumento, ele te permite você mudar o próprio instrumento mesmo, assim, né, fisicamente, ou no caso aqui virtualmente, mas que são os módulos. Né? Você compõe o seu sintetizador baseado nos módulos que você precisa.